Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Arthur Schopenhauer. A jornada da vida é repleta de desafios e às vezes pode parecer que seria mais fácil nunca ter nascido. Essa visão pessimista foi compartilhada por Arthur Schopenhauer, que acreditava que todos nós estamos presos em um ciclo interminável de desejos, conquistas e novos desejos. Segundo ele, esse ciclo só se encerra com a morte. Mesmo ao alcançarmos nossos objetivos, surge a vontade por algo mais. Por exemplo, a busca pela felicidade financeira pode ser passageira, pois logo surge o desejo por algo além da riqueza material. Schopenhauer refletia sobre a insaciabilidade humana, observando que nunca estamos plenamente satisfeitos, sempre ansiando por mais. No entanto, sua filosofia não é apenas sombria. Ele acreditava que ao reconhecermos a verdadeira natureza da realidade, poderíamos mudar nosso comportamento e evitar algumas das tristezas inerentes à condição humana. Essa abordagem lembra as ideias de Buda, que ensinava sobre o sofrimento inerente à vida, incentivando o reconhecimento da inexistência do eu para alcançar a iluminação. A conexão de Schopenhauer com a filosofia oriental vai além dessas semelhanças, pois ele incorporou fortemente elementos orientais em seu pensamento. Diferentemente de muitos filósofos ocidentais, ele encontrou inspiração na filosofia oriental. Apesar de suas ideias profundas, Schopenhauer era uma figura controversa. Sua arrogância e dificuldade pessoal eram evidentes quando, como professor em Berlim, tentou competir diretamente com Hegel, agendando suas aulas no mesmo horário. Essa decisão não foi bem sucedida, pois Hegel era mais popular, atraindo mais alunos. Posteriormente, Schopenhauer abandonou o ambiente acadêmico, passando o restante de seus dias vivendo de herança. Seu trabalho mais influente, O Mundo como Vontade e Representação, publicado em 1818, desenvolvia a ideia central de que a realidade tem dois aspectos: a vontade, uma força impulsora presente em tudo, e a representação, a forma como experienciamos o mundo. Essa dualidade complexa reflete a riqueza e a profundidade do pensamento de Schopenhauer. O mundo como representação refere-se à nossa construção mental da realidade, também conhecida como mundo fenomênico, como Kant denominou. Ao observar ao redor, percebemos árvores, pessoas, carros ou este celular à nossa frente e ouvimos os sons de pássaros, tráfego ou ruídos vindos de outro ambiente. Essa experiência sensorial é o mundo como representação, sendo a forma pela qual damos sentido a tudo, mediada pela consciência. Vivemos nesse mundo construído pela mente, mas, assim como Kant, Schopenhauer acreditava na existência de uma realidade mais profunda para além das aparências, chamada por Kant de numênico. Enquanto Kant falava sobre o noumenon e acreditava na divisão da realidade, Schopenhauer divergia ao afirmar que não poderíamos afirmar tal divisão, pois isso implicaria espaço e tempo, conceitos que, segundo Kant, são produtos da mente individual. Schopenhauer concebia o mundo como vontade, como algo semelhante ao numênico kantiano, mas com diferenças significativas. Enquanto Kant afirmava que o numênico era inacessível, Schopenhauer descrevia a vontade como uma força única, unificada e sem direção por trás de tudo que existe. Essa vontade poderia ser vislumbrada através de nossas ações e da experiência da arte. Ao interromper a leitura e colocar a mão na cabeça, observamos o movimento físico, uma descrição do mundo fenomênico, a representação. No entanto, Schopenhauer destacava um aspecto interno à nossa experiência de mover o corpo, algo sentido de maneira distinta da experiência geral dos fenômenos. Embora não possamos vivenciar diretamente o mundo como vontade, chegamos perto ao realizar ações deliberadas, expressando a vontade em ações corporais. Schopenhauer escolheu o termo vontade para descrever essa realidade, lembrando que, ao contrário de nosso entendimento cotidiano, a vontade, com inicial maiúscula, é desprovida de propósito ou meta.
sendo uma energia cega presente em fenômenos naturais e em nossos atos conscientes de desejo. Não é direcionada por um Deus, nem a vontade em si é Deus, sendo todos nós, enquanto parte da realidade, integrantes dessa força desprovida de sentido. Apesar das dificuldades inerentes à vida, algumas experiências têm o poder de torná-la mais suportável. Notavelmente, a arte desempenha um papel crucial nesse aspecto, oferecendo momentos de tranquilidade que permitem breves escapes do ciclo incessante de luta e desejo. De acordo com Schopenhauer, a música se destaca nesse papel, sendo a melhor forma de arte para proporcionar essa fuga. Para ele, a música é uma representação direta da vontade em si, explicando assim sua capacidade de nos tocar profundamente. Ao ouvirmos uma sinfonia de Beethoven no momento certo, não apenas somos emocionalmente estimulados, mas também vislumbramos a realidade em sua essência. O reconhecimento de Schopenhauer do papel central da arte, especialmente da música, em sua filosofia, atraiu a simpatia de pessoas criativas, compositores, músicos e escritores, como Leon Tolstói, Marcel Proust, Thomas Mann, Thomas Hardy e até mesmo Dylan Thomas foram influenciados por suas ideias. Dylan Thomas, por exemplo, escreveu um poema inspirado na descrição de Schopenhauer do mundo como vontade. Além de sua abordagem filosófica à realidade, Schopenhauer também ofereceu insights sobre como deveríamos viver, ao compreendermos que todos fazemos parte de uma força energética e que as individualidades existem apenas no nível do mundo como representação. Ele argumentava que isso deveria moldar nossas ações. Para Schopenhauer, causar mal aos outros é prejudicar a si mesmo, fundamentando toda a moral. Sua ética básica centrava-se na compaixão, reconhecendo que as outras pessoas não são externas, mas parte integrante do mesmo todo que compõe o mundo como vontade. Entretanto, a prática dessa compaixão nem sempre refletia perfeitamente nas ações de Schopenhauer. Em um episódio, sua irritação com uma mulher tagarela resultou em um ato impulsivo, empurrando-a escada abaixo. Esse incidente levou a consequências legais, com a corte ordenando que Schopenhauer pagasse uma pensão vitalícia à mulher ferida. Surpreendentemente, após a morte dela, Schopenhauer não expressou compaixão, mas sim anotou um trocadilho do tipo: parte a antiga, parte a tristeza, revelando um contraste entre sua teoria moral e suas ações práticas. Existe uma abordagem mais extrema para lidar com o ciclo incessante de desejo: afastar-se completamente do mundo e tornar-se um asceta, abraçando uma vida de castidade e pobreza. Schopenhauer via essa escolha como a maneira ideal de confrontar a existência, uma solução frequentemente adotada por muitos religiosos orientais. No entanto, é curioso notar que Schopenhauer nunca seguiu esse caminho ascético, embora tenha se retirado da vida social ao envelhecer. Ao longo da maior parte de sua vida, desfrutou da companhia de outros, teve relacionamentos amorosos e cuidou bem de si mesmo. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!